Conheci um rapaz que eu pensei que fosse mudar a minha vida. Só que não. Eu engravidei aos 14 anos de idade. Grávida aos 8 meses, eu levei um soco na barriga. Minha filha nasceu no dia 8 de outubro. Morreu no dia 11. Ei. Foi enterrada no dia das crianças. E até hoje eu lembro porque eu vivi durante 10 anos sendo agredida por esse rapaz. Meu Deus. Pra você ter noção, uma vez, a gente saindo de uma festa, só porque o rapaz me deu boa noite, eu andando na frente, ele vindo por trás de mim, ele pegou um pedaço de madeira e deu na minha cabeça. Eu caí no chão, fiquei desacordada, só acordei no hospital, e ele dizendo para os policiais que foi um assalto. Meu Deus. Quer dizer, o inimigo sempre tentou colocar na minha cabeça a seguinte coisa: a sua vida é essa. Você vai sofrer pro resto da tua vida. Você vai viver desse jeito. Você nunca vai ser feliz com ninguém. Você nunca vai alcançar seus objetivos. Você nunca vai ter sonho nenhum realizado. Só que a última palavra Aleluia. ainda vem de Deus. Ele que dá a última palavra. É sempre Ele que dá a última palavra. Porque se a gente deixar aos nossos olhos visualizar o momento, né, a história, a trajetória de vida, a gente desacredita. Porque por 2 vezes eu pensei em suicídio. Por 2 vezes. A primeira vez foi com meu filho com 3 anos de idade. Comecei a caminhar numa igreja. E ali, saindo da igreja, a minha vida já estava terrível. Terrível mesmo. E saindo da igreja, em frente a uma pista, eu segurei o braço do meu filho. E Satanás soprou muito nitidamente na minha mente, no meu ouvido, dizendo: se mata. Meu Deus. Mas primeiro você joga seu filho e depois você se mata. A minha mão fez assim. Levei minha mão lá atrás. Quando eu fui jogar meu filho, eu senti uma mão segurando o meu braço, né? E era uma irmã da igreja dizendo pra mim: não se mata. Meu Pai. Porque o Senhor tem um plano e um projeto muito grande pra sua vida. A partir desse momento, eu já comecei a identificar, né, o que Deus queria comigo. E a partir desse momento as coisas mudaram. Porque eu comecei a caminhar na presença de Deus, né? E eu comecei a entender que se Deus me salvou naquele momento, é porque tinha algo preparado Sim, para mim. glória a Deus. E tudo isso aí em questão dos gatilhos que você passou, né? Em questão dos gatilhos. Depressão. Em questão de depressão, eu sofri logo depois dessa tentativa de suicídio, né? Porque após eu sofrer a agressão durante 10 anos com esse rapaz, eu entendi que a minha deixa era essa. Era só viver sofrendo. Era só viver apanhando. Era que homem nenhum fosse me amar de verdade. Era que eu não seria feliz com ninguém, né? Que ninguém me traria o amor de verdade. É claro que naquela época eu não conhecia Cristo totalmente por completo, né? Sim. Então eu não podia imaginar que o amor de Cristo iria suprir tudo, né? Verdade. Mas na época eu não entendia isso. Então o vazio que estava dentro de mim, eu imaginei que com a morte eu conseguiria finalizar isso. E depois de um tempo, mesmo estando dentro da igreja, mesmo a caminhada sendo prosseguida, né, na presença de Deus, mesmo assim eu ainda tentei suicídio pela 2ª vez. Meu Deus. Porque sofri algumas situações na minha vida, na parte sentimental, também, que eu pensei que as coisas tivessem mudado. Eu conheci mais uma pessoa, mas mesmo assim, o relacionamento não foi pra frente. E dessa vez eu estava dentro de um carro do Uber, indo pra casa da minha mãe. E dentro do carro tava como é que eu vou dizer? Um engarrafamento terrível. E eu falei pro motorista, falei: tem como você me deixar aqui? E aí eu pago a corrida e eu peço uma moto? Ele falou: mas não tem lógica, você vai me pagar, ainda vai pagar outra moto? Só aguardar um pouco e daqui a pouco a gente chega lá. Eu falei: não, eu quero descer porque eu quero ir um pouco mais rápido, eu pago sim aqui e tal. Mas meu pensamento já tava: quando você descer, você vai pra cima da passarela e se joga lá de cima. Eita Deus. Meu pensamento já tava esse, já era certo. Já era isso que eu ia fazer. E aí quando eu desci, quando eu ia descer do carro, o motorista travou as portas do carro, olhou pra mim e falou assim: eu não te conheço. Meu Deus. Mas Deus manda te dizer que não é pra você se matar. Eita.
Ele sempre fala conosco. Né? Aí eu entendi que realmente o amor de Deus se repousou sobre a minha vida. Porque por mais que eu tenha passado por diversas coisas que já era para mim ter entendido, né, o que Deus tinha feito, mas mesmo assim eu não consegui entender os propósitos dele para mim. E nesse dia eu consegui entender, porque o cara não me conhecia. Não sabia o que eu ia fazer. Mas Deus sabia o teu pensamento, né? Sim, ele poderia muito bem, naquele momento ali, ele poderia muito bem só pegar o dinheiro dele, encerrar a corrida e ir embora, até porque não diz respeito a ele, né? Vamos dizer assim. Mas o Senhor, ele já tinha um plano traçado. E quando Deus já tem um plano traçado, não há diabo que te impede de seguir. Eu creio. Não há trajetória de vida que tenha sido um fracasso que te impede de seguir aquilo que Deus designou, né? Eu me lembro que meu filho com 3 anos de idade, eu costumo dizer que macumba realmente existe, né? Mas quando você crê em Deus, é algo que não te pega. Meu filho com 3 anos de idade, fizeram algo pra mim, só que pegou no meu filho. Eita. Meu filho emagreceu tanto que ele ficou parecendo uma caveira. Ele criou uma bola gigantesca debaixo do braço, que a gente foi parar no hospital, ele teve que fazer uma cirurgia. E após essa cirurgia que ele fez, ele mesmo assim continuou passando mal e ninguém descobriu aquilo que ele tinha. Eu me lembro que tinha uma irmã de oração, que é onde eu morava, que aonde ela ia, todo mundo falava assim, nossa, essa irmã aí, ela revela mesmo. Não adianta se tiver algum pecado, não adianta que Deus vai revelar para essa mulher. E nesse dia que a gente foi, Deus tomou ela de uma maneira sobrenatural e ali ela falou, fizeram algo para tua vida e pegou no seu filho. Mas hoje Deus está curando ele. Acredite se quiser. No dia seguinte, meu filho já voltou a comer. Glória a Deus. No dia seguinte, meu Deus filho faz, já né? voltou... Nossa. No dia seguinte, meu filho já voltou à função totalmente, né, das coisas. E, assim, é só gratidão a Deus por tudo que ele faz. Só gratidão. Deus é lindo. Ele é sobrenatural, esse Deus, né? Ele faz cada coisa assim que marca a Sim. nossa vida, né? Amizades, dizer sobre amizades, eu coloquei uma menina dentro da minha casa que eu pensei que fosse ser minha amiga. Esse período tu já estava na igreja já? Não, ainda Ainda estava não. afastada ainda. Eu coloquei uma menina dentro da minha casa que eu pensei que fosse ser minha amiga. Porque a mãe dela tinha expulsado ela de casa e eu tentei colocar ela dentro da minha casa. Quando eu coloquei ela dentro da minha casa, ela começou a se envolver com um bandido, né, perto da minha casa. E nessa época que ela se envolveu, ela foi falar pro bandido que eu tinha feito fofoca do bandido, só que eu nem conhecia o bandido. E um amigo meu falou assim, Jennifer, esse bandido falou que se você subir o morro, ele vai te matar. Meu Deus. Eu falei, eu não devo nada, vou subir. Quando eu cheguei no morro, ainda esperei o bandido chegar. Quando ele chegou, ele me levou pra dentro de um beco. E ele me colocou assim no canto e me deu o primeiro tapa no rosto. Ele falou, o que você tá falando de mim? Eu falei, eu não falei nada. O que você tá falando de mim? Eu falei, eu não falei nada. E no momento eu não conseguia derramar uma lágrima, porque eu só conseguia dizer, não fui eu, não fui eu, não fui eu. E ele me deu o segundo tapa no rosto, pegou o revólver, botou na minha cabeça, puxou o gatilho e apertou. A bala engasgou na minha cabeça. Eita. Meu Senhor. Ele botou o revólver pra cima e o tiro saiu. Ele botou o revólver na minha cabeça, tu vai morrer. Apertou de novo, puxou o gatilho e apertou. E a bala engasgou. Ele botou o revólver pra cima e o tiro saiu. 4 vezes a bala engasgou na minha cabeça. Meu Senhor. E ele disse pra mim nitidamente, desce e não olha pra trás que hoje não é seu dia de morrer. No momento que eu estava com ele, eu não conseguia derramar uma lágrima. Porém, quando eu desci o morro, nossa, a lágrima descia espontaneamente. Eu já não conseguia controlar a lágrima porque Deus já me demonstrava por diversas vezes, né, o plano que ele tinha para minha vida e o quanto ele estava me livrando da morte, né? Muitas vezes o Senhor me livrou da morte. Acho que Deus de lá de cima olhou e falou assim, nossa, essa jovem aí, ela vai me dar muito orgulho, porque o quanto eu tô tendo de trabalho para poder livrar ela da morte, né? Porque o diabo, ele tentava de todas as formas me matar. Sim. Todas. Acho que eu tinha na época uns 6 ou 7 anos de idade, a casa da minha avó era do lado da igreja, né? De uma assembleia.
E eu ali na porta da igreja, um rapaz veio, parou do meu lado e nunca esqueço até hoje o rosto desse rapaz. Ele parou do meu lado e perguntou, você sabe onde que mora fulana? E eu disse, não sei não. Ele, não, mas se você souber mais ou menos aonde que mora, ou outra fulana, que ele falou o nome, não me lembro, você sabe se mora por ali? Ele foi chegando perto de mim, quando eu olhei pra mão dele, ele tava com um canivete na mão. Nossa, eu entrei pra igreja correndo. Mas eu corri tanto lá pra dentro, falando com o pastor, gritando o pastor, e o pastor sem entender, e o cara foi embora. Quer dizer, naquele momento ele poderia me pegar ali, me sequestrar, me levar embora, me matar. O diabo já sabia. Do propósito que Deus tinha na sua vida, né? Já sabia. Que hoje, através do meu testemunho, muitas pessoas se rendem aos pés do Senhor, né? E eu costumo dizer que não é nada sobre mim. E como foi, né? No caso, sua mãe já sabe do que aconteceu, né? Como é que foi Hoje passar sabe. isso pra ela aí? Nossa, ela ficou muito mal. Porque ela... Todas as vezes que o meu avô, Todas as vezes que o meu avô, ele chegava e pra mim pegar pra poder comprar alguma coisa, né? Sim. Ele sempre me levava e minha mãe deixava ir. Por quê? Porque ela imaginava que ele estava fazendo bem comprando fruta pra gente. Sim. Material escolar. A primeira situação que ele fez, ele me levou pra comprar material escolar. E assim, pra uma criança que não tinha condições de comprar, aquilo dali era um sonho. Sim. Né? Porque na época eram umas mochilinhas de lado, né? Canetinha, lápis de cor, então ele comprou tudo isso. E assim, a minha mãe via que ele estava ajudando a gente, né, em questão a isso. Então ela imaginava que ele estava fazendo bem, mas ela não sabia o mal que ele estava me fazendo. E quando eu contei para ela, nossa, ela desmoronou. Ela me pediu desculpa, falou que não sabia, que nunca iria imaginar que ele Era fosse o pai fazer dela, isso. no caso? Não, era o pai do meu pai. Pai do seu pai. Inclusive, até meu pai, quando eu contei pra ele também, é a mesma coisa. Ele sofreu muito em questão a isso, porque eu durante muito tempo, eu não perdoei meu pai. Nossa. Não consegui. Tu achou que seu pai tinha culpa? Sim. Porque na época que isso aconteceu, todas as vezes que meu avô fazia o ato, ele dizia que estava cumprindo o papel que meu pai não cumpriu. Então, o meu pensamento era esse, a culpa é do meu pai. Por ele não estar presente, né? Sim, porque durante muitos anos que hoje eu consegui liberar o perdão pro meu pai, mas durante muitos anos da minha vida, todos os como é que eu vou dizer? Desculpa. Todos os dias dos pais na escola, eu não tinha meu pai presente. Sim. Seu pai é vivo ainda? Eu sempre tive a ausência do meu pai. Até hoje, ele tenta registrar eu e meu irmão, porque na época houve uma situação entre ele e minha mãe, que até hoje eu não tenho, meu pai não existe. Você é registrada pela sua mãe? Somente pela minha mãe. Então, durante muitos anos, isso acarretou muito gatilho na minha vida. Sim. Porque a falta da presença do pai, isso foi uma situação muito ruim pra mim. Tanto que quando eu engravidei do meu filho, que hoje tem 19 anos, o pai dele também não é presente. Porém, registrou ele. Mas eu nunca tive uma figura paterna para mim entender como é passar pro meu filho. Como é que eu vou dizer pro meu filho como é que é isso, como é que é aquilo, né? Eu nunca tive uma figura paterna para eu poder lidar com essas situações. E para mim liberar o perdão pro meu pai foi muito difícil. Muito difícil. Como que você conseguiu? Então, no caso, eu comecei a buscar Deus de uma maneira sobrenatural, porque eu sentia que aquilo me fazia mal. Porque enquanto eu não liberasse aquilo que dentro de mim estava paralisado, né? Forte. Porque aquilo estava paralisando a minha caminhada com Deus. Sim. Enquanto eu não liberasse... E eu vou te falar que isso nem tem muito tempo. Que isso deve ter o quê? Uns 5 anos, 6 anos atrás, que eu consegui liberar o perdão pro meu pai. Olha que desde os 8 anos de idade, hoje eu tenho 37 anos. Olha quanto tempo, quase 30 anos. Se passaram, né? E eu fiquei com isso dentro de mim. Eu com 24 anos que eu consegui contar. 24 não, 27 anos eu consegui contar sobre os truques. 27 anos. Olha quanto tempo que eu guardei isso pra mim. Isso aí só te fez mal, né? Ah, só. Por isso que também ocasionou dentro de mim a vontade de suicídio. Sim. Porque eu entendia que tudo isso, eu merecia viver tudo isso. As pessoas me perguntaram, nossa, Jennifer, por que você viveu 10 anos apanhando e você não conseguiu sair do relacionamento? E eu disse, eu vivi
dos meus 8 até os 12 anos, sendo agredida pelo meu avô. E eu entendia que eu merecia aquilo que eu estava vivendo. Então, quando eu apanhei durante 10 anos, eu entendi que eu merecia aquilo. Eu entendi que era aquilo dali que tinha que ser. Você ficou presa emocionalmente, a pessoa também, né? Totalmente. Totalmente. Até que hoje, muitas das coisas que eu vivenciei... É o pai do seu filho, ele? É o pai do meu filho. É o pai do seu filho. Hoje ele tenta se aproximar do meu filho, mas durante anos da vida do meu filho, nunca teve a presença dele. Nunca ajudou com nada, infelizmente. Mas hoje ele tenta se aproximar, e é o que eu digo. Eu falo pro meu pai, hoje a gente tenta ter uma aproximação, né, maior em questão da nossa distância durante o longo da minha trajetória de vida. Mas nada volta. Sim, não tem como apagar, né? Não tem. Nada volta. Tudo aquilo que eu queria viver com ele, no parque com ele, né, infelizmente não aconteceu. Eu falo pra ele, pai, hoje a gente pode conseguir isso sim, mas não vai ser a mesma coisa, infelizmente. Mas o meu perdão pro Senhor, o Senhor já tem. Amém. O meu perdão pro Senhor, o meu perdão pro meu avô. Que, nossa, que foi muito difícil perdoar o meu avô. Nossa, muito. E no caso, você teve que perdoar com ele já morto, né? Com ele já morto. Que no caso foi o pior, né? Ele tinha morrido, mas ele ainda estava vivo dentro de você, né? Acordava de madrugada assustada. Com ele... imaginando ele fazendo as coisas. E não era assim. Além da gente... Ele primeiro me levava para comprar as coisas. E depois disso que ele me levava para um matagal. E nesse matagal que ele cometia o ato, nossa, eu levava muito soco nas costas. Mas era soco nas costas, soco na cabeça. Nossa, apanhava era muito. Mas ele dava em lugares estratégicos, né? Onde as pessoas não pudessem ver as marcas, né? Sim. Eu me lembro que no primeiro dia, minha amiga, que isso aconteceu, eu me lembro até hoje, estava com um vestido branco. E tinha um desenho do Piu Piu aqui na frente. Quando eu cheguei em casa, eu tava suja de sangue, né? E eu entrei direto pro banheiro. Aí minha mãe, sem perceber, porque ela tava tomando conta dos meus irmãos, eu entrei direto pro banheiro. E assim que eu tomei banho, eu comecei a passar sabão no rosto. Porque eu imaginava que se o sabão caísse, meus olhos iam ficar vermelhos e ninguém ia imaginar que eu tava chorando por conta disso. Quem eu mais imaginava que ia me proteger, me violentou. Então eu enchi meu rosto de sabão, saí, minha mãe falou, por que você tá com a cara vermelha? Porque a gente quer branquinha, né? Por que você tá com a cara vermelha? Porque ele disse pra mim que se você disser pra alguém, eu te mato. Ele te ameaçava. Ameaçava. Ele dizia que se eu dissesse pra alguém, ele ia me matar. E eu criei um medo absurdo dele. Medo absurdo. Toda vez que eu via ele, minha mãe, quando ele ia lá me pegar pra poder comprar alguma coisa, minha mãe, teu avô chegou. E eu me escondia, fingia que tava passando mal, mas não adiantava de nada, porque a minha mãe imaginava que aquilo era uma coisa boa, porque ia chegar em casa com compra. E é onde meus irmãos seriam alimentados, entendeu? Mas no momento, pra mim, já não tava sendo mais tão viável aquilo dali, né? Sim. Um período que foi difícil, né? Ah, demais. Muito difícil mesmo. E de conseguir suportar isso tudo, ainda mais sozinha. Porque na época eu tava sozinha, né? Eu não contava pra ninguém, eu vivia... E aquilo me fazia tão mal, mas tão mal. Porque eu tinha vergonha de dizer que eu tinha sido violentada. E o pior é que na época que eu comecei a apanhar desse pai do meu filho, foi porque na época que eu me perdi com ele me perguntou a seguinte coisa. Eu fui seu primeiro homem? E eu, por vergonha, disse, sim, você é meu primeiro homem. E aí, depois ele descobriu que eu já não era mais mocinha, né? E a partir desse momento eu comecei a apanhar. Quer dizer, eu apanhei por uma culpa que não era minha. Sim. Sim. Eu comecei a viver durante 10 anos carregando aquela situação. E hoje, depois que eu contei pra ele, também Tu falou pra ele? Falei pra ele, eu falei, olha, fulano, depois disso que eu passei, você me bateu durante 10 anos. E você me bateu dizendo que eu menti pra você em questão se eu era mocinha, sim ou não. E na época eu tinha sido violentada com 8 anos de idade. Ele desligou o telefone na minha cara. Meu Deus. Caraca. Aí depois me mandou uma mensagem pedindo desculpa. Mas eu entendo que tudo foi escape.
Sim. Tudo foi traçado por Deus, nada fugiu do controle dele, para que hoje eu fosse chegar onde eu estou, né? Que eu pudesse ter essa visão daquilo que Deus tem preparado, tanto para minha vida, tanto para a vida de pessoas que serão alcançadas através daquilo que eu vivenciei, porque tem gente que pensa que eu tô passando por isso e eu vou desistir agora, mas escutando, às vezes, esse podcast, né? Ou às vezes você que tá em casa aí, que tá escutando esse podcast, pode entender que, às vezes, o teu problema não é tão grande assim. Você escutando um testemunho desse, você pode entender que o que eu vivenciei pode ser maior do que aquilo que você está vivenciando. Então, não é hora de você desistir, não é hora de você parar, não é hora de você pensar em morrer, não é hora de você pensar em jogar tudo pro alto, porque Deus tem um plano muito grande para a sua vida. E eu costumo dizer que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E o melhor é que ela se renova a cada manhã. Verdade. Isso. E esse foi mais um testemunho edificante para nossas vidas, irmãos. E o que eu tenho para falar sobre esse testemunho de superação, eu acho muito lindo a forma que Deus trabalha através da nossa vida. Uma pessoa que poderia estar cheia de traumas, cheia de dificuldades na sua vida, cheia de feridas. Hoje nós vemos uma mulher transformada, uma mulher que hoje nós vemos aqui contando o seu testemunho, relatando aquilo que passou. Por que isso é muito lindo? Porque hoje pode ter pessoas me assistindo agora, acabou de assistir esse testemunho, que está vivendo uma mesma situação que a dela. Talvez tem mulheres assistindo, homens assistindo que está passando ou que já passaram a mesma coisa que esta mulher passou. Ou algo diferente que te trouxe traumas, que te trouxe dificuldade hoje para você lidar com as pessoas, que você carrega isso até hoje e não consegue se libertar. Eu venho te apresentar, irmãos, através desse testemunho, o Cristo, que da mesma forma fez na vida dela, pode fazer na sua também. Da mesma maneira que Jesus fez na vida desta mulher, e hoje ela é uma mulher alegre, uma mulher curada, uma mulher que está contando o seu testemunho. Eu creio que da mesma maneira Deus pode fazer na tua vida. E você pode estar aqui no mesmo lugar que ela, contando o seu testemunho, contando o que Deus fez na sua vida. E aqui eu também abro o meu canal, né? Eu abro as minhas páginas digital aqui para fazer isso. Se você tiver o interesse de que as pessoas conheçam o seu testemunho de superação, o que Deus fez na sua vida, mande para mim. Porque será um prazer muito grande, irmãos, colocar o que Deus fez na sua vida aqui nas minhas redes sociais. Porque isso é muito lindo, a forma que Deus faz. E infelizmente tem muitas pessoas que estão assim. E quando eu olho para uma situação dessa, eu não consigo ver de uma visão natural. Tá? Eu não consigo olhar para isso e achar que é algo natural, algo normal. Eu entendo que isso é espiritual. É o inimigo tentando destruir gerações. É o inimigo tentando destruir uma vida. E através dele destruir essa vida, ele pode destruir famílias. Porque esta mulher podia ter filhos, marido, e ela poderia destruir a família dela, trazendo toda esta bagagem agora para a sua vida atual. Mas graças a Deus ela conheceu a Cristo. E eu te digo, irmão, se você é uma pessoa que está passando por essa situação, se você é uma pessoa que está com trauma, não consegue perdoar, não consegue seguir, não consegue olhar para frente, busque a Cristo, busque a Jesus. Porque Jesus pode te curar, pode te transformar, pode te fazer uma nova criatura. E uma coisa muito importante, enquanto você não se libertar disso, você não consegue avançar. Porque pessoas machucadas não conseguem sarar outras pessoas, não conseguem curar outras pessoas. Então, para que Deus possa te usar, para que Deus possa te levar para um novo nível, primeiro você precisa se curar. Para que através da sua vida, Deus possa curar muitas outras pessoas. Amém? Fica esta palavra no teu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Esse testemunho é do podcast, deixa eu ver aqui para vocês. Podcast Recomeçar, tá bom? E a entrevistada foi a Jennifer Lesman. Jennifer Lesman. Acho que é isso.
Eu sou péssimo falando nome, irmãos. Mas eu acho que eu acertei. Mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição desse vídeo. E você tiver interesse, você vai lá e assista esse testemunho completo, tá bom? E se você for lá assistir pelo meu canal, eu sempre gosto de falar isso. Coloca lá, eu vim pelo Gabriel Ricardo, tá? Você me ajuda demais fazendo isso. Então que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.